Boa tarde, meu povo. Tudo bem com você, gente? Olha aqui de novo, depois de uma maravilhosa live de domingo, né, gente? Que eu nunca faço live no domingo, né? Vocês sabem que eu não tenho esse hábito de fazer, mas hoje eu resolvi fazer. Eu tava meio chateadinha e resolvi procurar pessoas que me façam bem, que me tornem mais feliz e alegres, e essas pessoas são vocês. Então fui, fiz a live, vocês me deixaram, nossa, com um astral bem melhor do que eu cheguei na live. Quando terminou a live eu estava muito bem, mas no começo da live eu expliquei tudo, porque eu estava chateada. Quem não viu no início, volta lá na live, assiste no gravado, tá? Dá esse apoio aí para amiga, assiste no gravado, dá o like, comenta, tá certo, gente? E eu só tenho a agradecer a todos que nessa live de domingo estavam lá me dando apoio, tá? Muito obrigada a todos. Tô indo para casa da minha mãe daqui a pouco, mas antes de ir eu vou deixar esse vídeo aqui prontinho aí no forninho para vocês, tá? Espero que vocês gostem e vocês visualizem bem, compartilhem, deem um like, tá, gente? Porque é importante. Gente, eu assisti desde ontem, né? Que eu assisti, na verdade, um vídeo do... Deixa eu ver aqui o nome dele, gente, que eu já estava até esquecida. Ah, Caipira do Vale. Fazia um tempão que eu não assistia vídeo do Caipira do Vale, mas chegou a notificação para mim. Como falava aí do divórcio dele, né? Eu tive a curiosidade de entender e assistir o vídeo dele. Quando eu conheci esse canal, trouxe aqui para vocês, apresentei alguns canais novos, inclusive um deles foi o Caipira do Vale. Eu conheci justamente no dia, fiquei super sensibilizada, esse vídeo dele viralizou, né? Acho que tem mais de 1 milhão aí de visualização. Foi no dia em que ele, né, junto com a esposa, comunicava aos seus inscritos a separação. E quem pediu a separação? A esposa. Ele chorou, ele ficou muito triste, era visível, né, o sofrimento e a tristeza dele. E a esposa dele, a ex, né, agora, tranquilinha, sem nenhum tipo de tristeza e nem de nada. Parecia que nada estava acontecendo. Porque uma separação, gente, a gente sabe que é sofrida, mas é sofrida para quem não queria separar. Porque no caso do Caipira do Vale, ele não queria acabar o casamento dele. Por ele, estaria casado até hoje, mas a esposa dele não queria mais continuar com o casamento. Então ela não estava sentindo absolutamente nada, totalmente, eu até comentei isso na época, ela estava totalmente fria. Porque, gente, mulher é assim, a mulher quando ela toma a atitude de separar, é muito raro a mulher voltar atrás. Porque a mulher só toma a atitude de separar quando realmente ela ou não gosta mais do marido, que no caso da esposa do Caipira do Vale é o que eu acho, ela não tinha mais nenhum tipo de sentimento homem e mulher por ele, não. Pode ter carinho, como ela mesma falou, não é? Carinho, respeito por ser pai dos filhos dela, mas amor, homem e mulher, ela não tinha mais. E não era de hoje, tá? E ele não, ele era e está e é até hoje, eu acredito, apaixonado por ela. Então, quem está sendo deixado sofre mais do que quem quer separação, né? Agora sim, eu vi até alguns comentários lá no canal dele, concordo com alguns. Gente, eu trabalhei com advogado, já falei isso para vocês, de vara de família. Eu era a pessoa que, na época não existia computador, aquelas máquinas elétricas, eu batia todos os processos, né? Que ele tinha que defender dos clientes dele. E ele sempre falava para mim, que eu escutava ele falando para esses clientes, e ele também conversava comigo, e ele dizia: gente, ex é ex, coloquem bem na cabeça de vocês, se realmente é isso que você quer. Ele sempre falava isso para as clientes dele, porque tem mulher que num calor, né, da emoção, ela quer porque quer separar e procura um advogado porque quer divórcio, porque quer partilha de bens quando existe bem, essas coisas todas, mas depois, quando chega na hora H, ela se arrepende. Então ele conversava muito com as clientes dele para saber se realmente era aquilo, porque para o advogado é muito ruim ele começar um processo de separação e no meio, ou quase no final, acontecia às vezes uma das partes, né, não, sei lá, se arrepender e não querer mais. Entende, gente? Então ele sempre conversava muito com as clientes dele: é isso que você quer, você não está falando isso só porque você está com raiva, magoado. Mas no caso, não é, da esposa lá, da ex agora,
do Caipira do Vale, gente, era visível que ela queria, porque queria separar. Entendeu? Ela não tinha mais nenhum tipo de sentimento homem e mulher para ele, mas ele até hoje tem. Tanto é que ele, nesse vídeo que eu assisti, né, estava com o papel do divórcio, e no papel não quer dizer nada. O que eu mais senti no dia que eu assisti, fiquei com muita pena dele, né, mas também não terei a razão da esposa dele, porque quando não tem mais amor, para que continuar uma relação, um casamento, gente? Não tem sentido, né? Inclusive, ele mesmo falou que os dois já não tinham mais vidas conjugais. Eles moravam no mesmo teto, mas estavam separados de corpos. Então já eram separados praticamente. Porque se não existe mais contato, e eles são jovens, porque quando é um casal já de idade, vamos supor um casal da minha idade, se acontecer uma separação desse jeito, de corpos, tudo bem. A pessoa já está numa certa idade, não está nem mais fazendo questão, né, de ter uma vida conjugal, uma vida, vamos dizer assim, sexual ativa, né? Não está nem aí. Não está se incomodando muito com isso. Mas um jovem, um casal jovem, nossa, o casamento é feito só de amizade, carinho e respeito, não, gente. Tem o amor também, né? Tem a vida ativa, sexualmente falando. E eles são jovens ainda, tanto ele como ela. Mas ela decidiu, foi ela que pediu, como ele mesmo falou num vídeo dele, chorando, sofrendo muito, que não queria se separar, mas que ela quis e ele não podia obrigar ela a ficar, né? Como não pode, nem deve, né? Sei que é sofrido, até hoje ele sofre. Nesse vídeo que eu assisti dele ontem, ele disse que já faz um ano. Nossa, me engasguei com a saliva. Disse que isso é uma contrariedade. Espero não ter. É um ditado que se diz aqui no Nordeste. Ele falou que faz um ano já da separação, só que agora, né, foi assim, oficialmente concretizada a separação, né? Porque tem todo o trâmite do divórcio e tudo mais. Então, ele está com o papel do divórcio, ele agora é um homem divorciado. Ela também, só que ele, até hoje, gente, é visível também que ele não se conforma com a separação. Ele não aceita, e não caiu a ficha, vamos dizer assim, para ele ainda. Ele está com o papel na mão, o papel diz claramente que ele está divorciado, mas ele ainda não acredita. Eu acho que ele ainda não está nem querendo acreditar, vamos dizer assim. Eu acho que lá no fundo, ele ainda tem esperança, né? Mesmo fazendo um ano que os dois estão separados, ela já mora em outra casa, em outro lugar, não está mais ali na roça com ele. Mas eu acho que no íntimo dele, ele ainda tinha uma esperança, né? Que ela se arrependesse e voltasse para os braços dele. Só que isso não aconteceu. E desde o momento em que ele comunicou junto com ela, né? Com a ex, que estavam se separando, mas que ele estava sofrendo muito, inclusive ele chorou ao vivo, e ela muito tranquila, muito assim, ó, sem nenhum tipo de emoção, que eu deduzi logo, esta mulher, que eu sou mulher também, sei, não ama mais esse homem, acabou o amor. Não sei se um dia teve, né, porque também às vezes casam, e nem é por amor, casa por conveniência, casa por necessidade, casa porque quer ter uma família, mas o amor, que é a essência de tudo, às vezes não tem. Vai saber se não foi o caso dela. Porque uma mulher casada há mais de 20 anos, segundo ele mesmo falou na época, né? 25 anos, uma coisa assim. E a mulher, nenhum tipo de vestígio, assim, de sentimento, ela tinha por ele. Visivelmente a gente via isso. E ele se acabando, chorando, se desmanchando todo de sofrimento. Isso ele postou aqui na plataforma. Aí, às vezes, ele fica chateado com os comentários, mas aquela coisa que eu sempre falo, se não quer ser comentado, não poste, não exponha a sua vida. Para que expôs a sua vida? Isso aí podia ter ficado em off, mas ele quis mostrar. O canal do Caipira do Vale, gente, é um canal grande, ele tem hoje, pelo que eu vi ontem, 162 mil inscritos, é muita coisa, visualizações fantásticas da dele, né? É uma vida na roça, ele é um homem realmente de roça, planta banana e tal. Enfim, é um homem que vive da agricultura. E a filha, ele disse que tem um casal de filhos, né? A filha foi embora morar com a mãe. O filho sempre está lá com ele, mas ele disse que queria muito, né? Nesse vídeo que eu assisti ontem, ter a família dele de novo unida lá, ele, a esposa e os dois filhos, como viviam antes. Gente, mas se do casal, né, o homem ou a mulher, não estão felizes, porque não estava, a esposa dele não estava feliz, não adianta. Por mais que a outra parte ame, entendeu? Não adianta, não se ama sozinho. Eu sempre falo isso.
não se ama sozinho. Nós temos que amar e ser amados também. A coisa tem que ser recíproca. Porque se não for, gente, não vale a pena. Que relacionamento é esse? Onde só um ama e o outro não. Pelo que eu percebo do Caipira do Vale, gente, se essa esposa dele quisesse voltar, mesmo ele sabendo, que ele sabe que o homem sente como a mulher também sente, que não existe mais amor da parte dela para ele mesmo falou nesse vídeo, né, que tinha certeza que ela não tinha mais sentimento por ele, mas mesmo assim, eu acredito que se ela quisesse voltar, eu acho que ele ainda aceitava, de tanto que ele ainda ama esta mulher. Ele não partiu para outra, vocês podem perceber, ele é sozinho, né? 1 ano, gente, é muito tempo. Eu não sei a vida dela, se ela já arrumou uma outra pessoa, como é que é a vida dela. Mas a dele é sozinho, como ele mesmo falou no vídeo. E eu vi por alguns comentários de alguns inscritos dele dizendo, parte para outra, esquece essa mulher, vai viver a tua vida. Ex é ex. Como eu falei para vocês, o advogado que eu trabalhava com ele sempre dizia, Ana, ex é ex, ser amigo de ex, a gente é amigo até um certo limite. Depois não dá mais para ter amizade. Vamos supor, você tem filhos menores, que os filhos dele já são 2 adultos. Então não tem que ter aquela amizade em prol dos filhos, para os filhos não sentirem muito, para os filhos não sofrerem. Já são adultos, já entendem muito bem o que é uma separação de um casal. Eles também têm consciência que a mãe deles não quis mais ficar casada, entendeu? E para um filho adulto é muito mais fácil entender do que uma criança, né? Criança não sabe. E às vezes sente muito a falta do pai ou da mãe, sofre. Eu digo isso porque eu tenho filha separada e sei que minhas netas sofreram, né? Hoje mais não, graças a Deus. Mas no início é sofrido sim. Principalmente para a parte, né, que não queria a separação. Para quem se separa porque não gosta mais, não tem mais sentimento, tira de letra, como foi o caso da esposa dele, né? Tava nem aí. Era visivelmente, a gente via que para ela aquilo ali e nada era a mesma coisa, porque já não existia sentimento dela para ele há muito tempo. Ele foi que não enxergou isso, entendeu? Até hoje não quer enxergar. Essa é a minha opinião. Então, você não tem que ser amiguinho de ex todo o tempo. Por isso que até quando eu vejo aqui na plataforma, eu duvido de algumas separações, que eu nunca vi a pessoa ser separada, viver só cada um na casa do outro, tá? Como é o caso da Marta Dono, como foi o caso da Chat. Só acreditei na separação da Chat quando ela foi para a Argentina, porque o cônjuge dela, né, o marido, não quis acompanhá-la. Eu ainda até achei que ele fosse atrás dela, mas não foi o caso, né? Enfim, mas ela, quando estava aqui no Brasil, era churrascos, era saindo para jantar, era saindo para almoçar, era aquela alegria toda, como se ele vivia dentro da casa dela, como se nunca tivesse sido separado. Isso não é normal. Você tem que ter uma boa convivência quando você tem filhos menores, principalmente, sim, né, em prol dos seus filhos, mas não precisa nem o homem viver dentro da sua casa, nem você dentro da casa dele, não, gente. Isso não existe. É até ruim para você, principalmente a parte que não queria separar, que foi o caso do Caipira do Vale, aceitar a separação, com a convivência todo o tempo ali. Entendeu? Tem que se afastar mesmo, é ex. Só tem que se unir ou procurar um ou outro quando for resolver algum problema dos filhos, porque não existe ex-filhos, filhos sempre serão filhos, né? Mas não precisam estar trocando conversa toda hora, um socado na casa do outro, não, gente, assim fica difícil, né? Como no caso da Marta Dono mesmo, que diz que o marido fazia tanto mal a ela que ela não aguentava ficar na mesma casa que ele, por isso ela preferiu sair da fazenda dela, que ela enche a boca para dizer que ainda é dela, e a gente sabe que é, né? Porque é casada, mas ela preferiu sair porque ela disse que não aguentava ficar separada do marido e morando no mesmo teto. É um direito que assiste a ela, como é um direito que assistiu também a ex-esposa do Caipira do Vale. Ela também não se sentiu bem em ficar, há muito tempo já estavam separados dentro de casa, ela não queria mais continuar nessa vida, porque não é vida para ninguém, né, gente? Diga-se de passagem, a pessoa viver no mesmo teto, separada, ainda mais um casal jovem, separado de corpos, aí nenhum nem outro vive uma vida, reconstrói a sua vida, e é difícil, né? Eu também concordo que não é por aí, que não é legal, né? E aí ela tomou a iniciativa de pedir a separação, porque com certeza, sem sombra de dúvida, ela não tinha mais nenhum tipo de sentimento homem e mulher para ele, tá bom? Aí ele disse que sofre muito ainda,
que queria a família junto, que tal, era aquela lamentação. Não adianta, Caipira do Vale. Quando a mulher toma uma atitude, vocês podem ver, no caso da Marta Adorno, não foi ela que pediu a separação? Você veja que ela está irredutível. Quando a mulher ela pede a separação, gente, é porque ela já está decidida. Mulher não é que nem homem, entendeu? Que pede separação até por uma briguinha besta. Não, a mulher, quando ela pede a separação, ela aguenta. Quando chega um dia que ela diz basta, chega mesmo, acabou. Entendeu? Principalmente quando não existe mais sentimento, que é o caso da esposa do Caipira do Vale. Então ele tem que colocar na cabeça, Caipira do Vale, eu falo por mais experiência de vida, né? Eu não sou separada, mas tenho mais idade que você. Você tem que simplesmente se afastar da sua ex, porque você não tem filhos pequenos. Seus filhos podem ir com as próprias pernas deles na sua casa lhe visitar. Não precisa você ter que ir até a casa da sua esposa pegar os seus filhos, que eles não são pequenos, são adultos. Porque isso que eu falo quando tem crianças pequenas, é essa convivência harmoniosa que tem que existir, tá? Em prol da felicidade dos filhos, né? Para os filhos não ficarem com traumas. Mas já que os seus filhos são já adultos, eles vão lhe ver aonde você estiver. Não precisa você ir lá. Então, essa convivência que você ainda insiste em ter, você diz que ela ainda é sua amiga, isso não existe, tá? Não existe. Tá bom? Esse negócio, a amizade, tudo bem, que você não é obrigado a ter raiva dela, não é obrigado a você ter mágoa e algum sentimento negativo por ela, não é obrigado. Mas também, né, não vamos ficar amiguinho, porque ela vai querer viver a vida dela, se é que não já está vivendo, e você também tem que viver a sua. Agora, para você viver a sua vida, você primeiro tem que aceitar que está separada, que esse papel que você mostrou aí na mão, ele é legal, ele lhe dá a liberdade de você hoje dizer, sou solteiro, porque você é solteiro, como ela também é solteira. Legalmente vocês estão separados. Se ela não tomou nenhuma atitude de arrependimento até agora, como você falou já há um ano, tá na cara que ela não quer mais, não é? Ela pode estar até, né, vivendo outro relacionamento, não sei. Você que tem que aceitar, tá, Caipira do Vale? E parar com esse negócio, sabe? De que, porque essas lamentações não vai resolver nada. Você tem que apagar da sua vida a presença da sua esposa na sua vida. Ela existiu, muitos anos, vocês construíram a família, mas ela, por vontade própria, quis acabar com o casamento e com, né, o convívio de vocês. Então, é aceitar e aceitar, tá bom? Deixa ela viver a vida dela, não precisa você estar lá na casa dela e nem muito menos ela na sua. Se eu tivesse no seu lugar, era uma coisa que eu não queria, era ela na minha casa, porque se quer ver os filhos, se os filhos estiverem na sua casa, os filhos têm as perninhas para ir atrás da mãe, porque eles são adultos. Do mesmo jeito que os filhos também têm as perninhas, são adultos para lhe ver também como pai. Então não tem esse negócio de um estar querendo estar na casa do outro, não. Até esse tipo de convívio de ex atrapalha os dois lados, tanto do homem como da mulher, entendeu? Então, eu sei que você é o lado mais sofrido, porque você não queria se separar, você ainda tem sentimento pela sua ex, você ainda a ama, mas com o tempo e a convivência à distância, não tendo mais aquele convívio, tá? Você termina esquecendo. Agora, se você tiver todo o tempo ali junto dela, aí não dá para esquecer, não. Ela tem que viver a vida dela e você a sua. Se precisar se falar alguma coisa em relação aos filhos, se fala, mas cada um na sua, cada um no seu quadrado, entendeu? Então, esta é a minha opinião. Tá sofrido? Caipira do Vale tá, mas passa. Vai passar, tá bom? Agora, você tem que tomar as atitudes corretas para você não sofrer mais, né? Nada de estar, juntinho de ex, porque isso aí não é certo e você nunca vai se livrar desse sentimento que você ainda nutre por ela, se você continuar convivendo com ela, tá bom? Cada um no seu quadrado é a melhor coisa. Ex é ex e ponto final. Essa é a minha opinião, gente. O que é que vocês acham? Concordam comigo? Não concordam? Deem a opinião de vocês aí. Não esqueçam de hypar, dar o like, comentem para ajudar a amiga aqui, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau.